volante meia para a lateral, a equipe galvanizou-se e saiu mais para o jogo. E a nossa equipe baixou as linhas, dificultou-nos um pouco. Depois tentei, com a tirada do Nenê, o menino estava avançando muito, tentei tirar o Nenê e colocar o Matheus para segurar um pouquinho a descida dele, posicionar de forma diferente com a perna trocada e com a colocação do Wagner. A equipe conseguiu manter-se em alguns momentos, depois eles continuaram com o posicionamento bom, saída boa, mas bola aérea. Então, depois optei para a colocação de um homem de velocidade para posicionar-se, que era o Éder Luiz, já não jogava há muito tempo, mas tinha uma história aqui. Então, eu pensei em duas possibilidades. Uma delas era ele, era para darmos mais velocidade em cima ou o próprio Guilherme, ou também o Escudeiro, para termos mais contenção. Mas era muito cedo para botar o Escudeiro, então optei pelo Éder, que pelo primeiro jogo tentou, lutou, depois coloquei para atacante, com a saída do Thales, que já tinha muito tempo que não jogava, e com a entrada do Rafael. O Breno estava sentindo um incômodo, e posicionamos a equipe com 3 centrais, como também já tínhamos treinado. Infelizmente, um posicionamento menos até mérito do adversário, por que não? Eles conseguiram se posicionar-se na frente do marcador. Mas a nossa equipe nunca desiste, a nossa equipe sempre luta, trabalha até o final, conseguimos buscar o empate. Então fica aquela máxima, né? Só se dá o valor ao ponto quando perde. Então, vou acabar como iniciei. Se nós olhássemos antes do jogo, no intervalo, o que nós fizemos no primeiro tempo, nós estaríamos frustrados. Mas também depois do que eles fizeram no segundo tempo, acho que é justo. O Pacheco foi arrojado, tirou um lateral, colocou um atacante, então está de parabéns. A equipe do Curitiba também soube jogar bem e forte. Tivemos alguns problemas, teremos alguns problemas para o próximo jogo, mas vamos agora descansar e pensar no próximo. Eu queria te perguntar do Thales, né? Jogou, fez gol, teve até a oportunidade de fazer um segundo ali no primeiro tempo. Você é um cara que cobra bastante dedicação, entrega dos jogadores. O que você pode falar depois já desse período de condicionamento que ele fez, primeira chance como titular, já fazendo gol? Eu fiquei muito feliz pelo Thales, fiquei muito feliz pela performance dele em campo, não pelo gol, mas pelo que ele trabalhou, pelo que ele se posicionou. A gente queria que ele fizesse aquele trabalho de pivô que ele fez muito bem. Então, tivemos oportunidades de ampliar no primeiro tempo, mas não conseguimos. Agora, os jogadores dedicaram-se muito, trabalharam muito. Felizmente, seria muito injusto se nós saíssemos daqui sem esse ponto, ou até mesmo com a derrota. Que, né, sem esse ponto, logicamente, com a derrota. Então, meus jogadores estão de parabéns, lutaram muito, um campo difícil. Sabíamos que no segundo tempo eles iam pressionar, um gol de diferença, então eles estavam tentando bolas aéreas, bolas com dificuldade, sempre colocação entre o zagueiro e o atacante. Então, nos dificultou muito. Feliz pelo ponto, o nosso primeiro ponto fora de casa, espero ser o primeiro de muitos. Milton, você acha que o diferencial, principalmente para o resultado, se a gente for analisar, 2 gols do Kleber, tenha sido justamente a participação dele, um cara que teoricamente não teria condições de jogo, graças ao efeito suspensivo conseguiu ir para a partida, e ao longo dos 90 minutos a gente percebe que dá muito trabalho para a defesa adversária. E os gols que ele fez foi bem na característica dele mesmo, brigando, lutando. Talvez se não tivesse ele ali, o Vasco teria conseguido finalmente a primeira vitória fora de casa. Nós não podemos pensar, como é que é seu nome? André, nós não podemos pensar dessa forma. Ele estava em campo, o Si não joga, né? Ele estava em campo, nós tínhamos que nos preocupar com ele. Se não tivesse ele, estaria o Alessandro, também, que é um outro matador. Enfim, acho que a equipe deles jogou, nós sabíamos como jogava, neutralizamos o que eles tinham de melhor, conseguimos fazer as nossas jogadas, posicionamento bom. Então, foi o que eu disse agora, foram 2 tempos distintos. No primeiro tempo o Vasco jogou muito bem, e o segundo tempo a equipe do Curitiba colocou um ritmo, alçou bolas aéreas na área, então dificultou um pouco. Aí entra o jogo realmente do Kleber, não é? Que é o jogo de luta, de garra, de botar o corpo, posicionar-se.
Enfim, mas não me debruço em cima disso, ele estava em campo, foi com ele que nós preparamos a estratégia, então não penso sobre isso. O que é mais importante para nós é que conseguimos um ponto e estamos felizes com isso. Milton, apesar de no primeiro gol a gente falar muito do Tales por tudo que envolveu, o cruzamento do Henrique foi um cruzamento muito bom e ele fez um belíssimo primeiro tempo, né? Foi uma partida muito boa do Henrique. Será que já é aí um reflexo de uma sombra chegando? Talvez o melhor jogo do Henrique até agora? Não, o Henrique fez outros jogos bons. O Henrique é um jogador com qualidade, senão não estaria no plantel do Vasco da Gama, uma equipe grande, uma equipe que almeja coisas grandes. Então, todo jogador que está no plantel do Vasco são jogadores importantes, são jogadores bons e com qualidade. Então, é muito bom ter o Henrique jogando bem, e depois a chegada do Ramon também está muito bem. Enfim, isso é importante para nós termos o nosso grupo cada vez mais forte, para buscarmos coisas que nós queremos. E você perde dois jogadores muito importantes para o próximo jogo, porque é só ali o seu miolo, né? A princípio, os dois diretos que você já vai perder, o Douglas e o Jean, e por um clássico contra o Flamengo. A gente sabe o tamanho desse jogo, enfim, o quanto que isso pode afetar o Vasco. Nós poderíamos perder 3 jogadores. Como eu disse agora, a substituição que eu fiz foi em cima de um pequeno problema do Breno. Então, e ele relatou, como ele disse que era um pequeno problema, nós posicionamos 3 centrais, mas agora no final ele relatou que talvez que tenha sido um estiramento. Esperamos que não, vamos fazer os exames amanhã. Mas se o Jean e o Douglas não jogam, perdemos muita qualidade com a saída do Douglas, porque ele é um homem com um potencial enorme, um jogador que nos faz aquela saída rápida, saída com qualidade, força na marcação. Essa semana ele fez um treino, teve uma amidalite muito forte, fez um treino essa semana e conseguiu manter-se do jeito que manteve. Então, o Jean é um jogador também com muita força, que vocês conhecem bem. Teremos outros 2, com certeza vamos pensar em cima disso. Temos a possibilidade do Bruno Paulista poder jogar, temos aí o Wellington, temos outros jogadores, talvez até o Escudeiro, enfim. Vamos pensar, nos debruçar em cima disso essa semana e ver exatamente como joga o Flamengo, que também já conhecemos mais ou menos, mas hoje teve uma variação, né? Os Everson todos jogando, então vamos pensar nisso e vamos ver o que nós vamos fazer, mas eu penso sempre em cima de solução, não problemas. Ô Milton, a gente conhece bastante você aqui pelo trabalho que você fez no Paraná Clube e no Atlético também, e sabe que você cobra muita entrega dos jogadores dentro de campo, até mesmo quando o Vasco vencia por 1-0, teve até a oportunidade de definir a partida em algumas oportunidades também. Não só a questão psicológica de também ter conquistado o primeiro ponto fora de casa passa a ser fundamental para o grupo neste momento, tirar essa questão de não ter vencido ou conquistado absolutamente nada fora de casa, hoje já é um diferencial também? É muito importante pontuar sempre, né? Ganhar em casa e pontuar fora de casa é muito bom. Os nossos jogadores têm uma entrega muito grande. Não é que eu cobro muito. O futebol exige que corra, o futebol exige que trabalhe muito. O futebol exige muitas coisas que, se não são feitas no dia a dia, não se consegue fazer no dia do jogo. Então, o treino é jogo e jogo é guerra. Então, é importante a gente encarar todos os dias da melhor forma possível. Trabalharmos da melhor forma possível, até porque estamos numa profissão maravilhosa. Cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa mente, cuidamos do nosso... Enfim, tudo. E tem milhões de pessoas atrás da gente, eu não canso de repetir isso. Cuidando do nosso dia a dia. Então, nós temos que valorizar muito isso. E os pontos fora de casa são sempre muito importantes, são sempre muito bem-vindos. Eu repito como iniciei a nossa fala aqui, a gente só dá valor ao ponto quando perde. Então, estamos felizes, foi um ponto bom, um ponto que vai hoje nos garantir o posicionamento onde nós estávamos e seguir em frente agora, com calma e tranquilidade, seguir em frente. Milton, uma última pergunta. Você falou que treino é jogo, o jogo é guerra. Então, o que é um Flamengo e Vasco? Flamengo e Vasco. Muito bom. Nada, o Flamengo e Vasco é um jogo que temos que encarar de uma forma diferente, porque é um clássico. E dentro da nossa casa, dentro do nosso torcedor, aproveito já para convidar o nosso torcedor que vá a campo, nos ajude, nos incentive, que nós vamos precisar muito. Nosso torcedor é como a água que nós bebemos diariamente. Então, é importante que o nosso torcedor vá a campo com um grupo tão qualificado como é o do Flamengo. Nós precisamos estar no nosso melhor para conseguirmos encará-los de uma forma muito positiva e buscar o resultado que nós pretendemos.
Para fechar, Milton, até nessa entrega que você falou que todo mundo está sempre muito ligado, é o que o futebol faz. No primeiro tempo, o Nenê ficou irritado no lance da falta do Thales, eu vi que você cobrou ele ali, ele estava muito irritado porque não tinha recebido a bola, você cobrou que ele fosse para... É o tipo de cobrança que a gente vai ver, é a irritação do jogo, né? É normal, ele queria a bola. E o Thales, no momento em que ele... É porque ele está de costas saindo por lance. E ele não vê, o Thales fecha a linha de passe. O Thales ia dar nele. E ele depois, é lógico que é normal, ele pede a bola, o jogador não conseguiu dar. Isso é bom. Isso é ter vontade, isso é querer. Isso é importantíssimo. Isso existe no dia a dia. E eu cobrei para ele, o único foi ter parado só. Porque ele poderia não receber, ele podia reclamar do jogador, só não podia parar. Mas ele fez tudo muito bem, o Nenê tem sido um exemplo para nós todos, ele tem sido um jogador extremamente importante, está jogando numa posição que é muito boa para nós, porque ele consegue marcar, consegue ter saída, consegue ter cruzamento, consegue ter o corpo dentro, ele incorpora por dentro, enfim... Estamos feito coisas boas, temos buscado lances muito boas e tem saído gols por ali. O cruzamento dele, o passe que ele dá para o Henrique também foi muito bom. Então, o Henrique, o cruzamento dele também foi muito bom. Enfim, a finalização, todos estão de parabéns. Não foi só a zaga que levou os 2 gols, foram nós todos, a responsabilidade é de todos. E não foram só os atacantes que fizeram os gols, foram todos. Então a responsabilidade é de todos, quando ganha, quando perde, quando empata, quando fazem os gols. E não tem só defensores que defendem e os atacantes só atacam. Todos defendem e todos atacam de uma forma muito positiva. Esse é o futebol moderno. Já que você está falando sobre isso, eu também quero fazer uma para fechar. Não precisa pegar, não, acho que já molhou. Enfim, mas de qualquer jeito. Obrigada. É porque a gente falou muito ao longo dessa semana, você até falou que chegaram a criticar até você pelo fato de você colocar sempre substituições diferentes. Aí dessa vez, depois de 5 meses, você colocou o Éder no banco e deu chance para o Éder. Mas eu, por exemplo, vi um Thales em campo que você olhava para ele chegava de tanto correr, ele mostrava o esforço que ele estava fazendo dentro de campo. Ele estava se dedicando muito. Você acha que é aí que você está conseguindo chegar? Os jogadores estão se entregando ao máximo porque eles percebem que se entregando durante a semana nos treinamentos, eles vão estar em campo. E mais do que isso, você acha que essa é a receita certa? É a dedicação no treinamento, não necessariamente... E aí, para depois você ver em campo, não necessariamente a performance anterior, enfim. Não tem aquilo, porque tem treinador que prefere acreditar. Não, vou dar um tempo para ele, com o tempo ele vai mostrando, mas o cara mostrou na semana, ele já pode ter uma oportunidade para entregar tudo que ele puder dentro de campo. Você está falando dos jogadores que o substituto, você está falando do Thales do campo? Do Thales e do Éder Luiz, dos jogadores que você vem fazendo isso, né? Você vê a atitude deles. O Wagner, por exemplo, ficou sem ser relacionado, voltou a ser relacionado e ganhou oportunidade. Mas a história do Wagner é outra. Essa história do Wagner, houve uma possibilidade aí de interregno, mas ele reatou novamente, as coisas reataram-se e ele é um grande jogador, como está aí, mostrou hoje, a semana passada entrou muito bem, hoje fez um bom jogo, então é um jogador que nós contamos muito com ele, até porque ele tem feito coisas boas, tem demonstrado coisas boas. Eu acredito muito na entrega, sabe? Eu acredito que o futebol e na vida... tem um ditado que diz, né? E eu brinco isso comigo. Eu passei a ter sucesso depois que eu comecei a trabalhar mais 3 horas por dia. Ou seja, não existe sorte, existe trabalho. Eu passei a ter sorte quando comecei a trabalhar 4 horas por dia. Então, as pessoas acham que é sorte, mas eu acredito muito no trabalho, eu acredito muito na entrega, e acredito muito na organização, disciplina. Eu acho que não se consegue fazer nada sem disciplina. Você não consegue ter uma casa limpa se todo mundo joga as coisas, cospe no chão, joga as coisas no chão. Então, você não consegue ter uma casa limpa e arrumada. E, então, não se consegue organizar-se uma equipe se não tiver padrão dentro da equipe. E você não consegue que esse padrão seja desenvolvido se você não ter jogadores que se entreguem a isso. Então, eu acredito nas receitas simples, trabalho. Quem trabalha terá oportunidade certamente. Quem não trabalha vai esperar até entender que pode ser uma possibilidade. E eu digo e repito, o Éder entrou, tentou fazer o seu melhor, não esteve no nível que ele pode realmente, mas é um jogador que tem demonstrado uma entrega muito grande, uma dedicação muito grande. E naquele momento eu pensei também na possibilidade de ele teve uma história antiga aqui, foi até relembrada
pelos colegas ontem, no momento que nós conversamos. Então, era um momento onde ele estava bem. Eu cheguei a pensar no Guilherme e no Escudeiro, como eu disse anteriormente, mas optei por ele, por ser um jogador de velocidade, e depois já estava pensando também na segunda possibilidade, quando o Thales estaria um pouco mais cansado no final do jogo. Quando eu fiz a última substituição, faltavam 6 ou 7 minutos. Então, era importante a gente manter o foco e a determinação. Então, o Rafa está voltando e o Wagner entrou o jogo passado bem, e esse fez gol, o Éder entrou, o Escudeiro entrou o jogo passado. Assim, nós temos todos os nossos jogadores desenvolvendo e motivados para trabalharem sempre durante a semana, porque sabem que se trabalhar vão ter oportunidades. Beleza? Valeu. Obrigado. Falei demais, não? Nada.